pessoal, vamos para mais um Duo Talks. Hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação, neurocomunicação. Então roda o vídeo aí para a gente ir direto para o assunto. Você já percebeu que existem algumas pessoas que entram num determinado ambiente e elas mudam o clima? É como se a presença da pessoa explicasse quem ela é antes dela verbalizar alguma coisa. O que nem todo mundo sabe é que isso tem um nome: neurocomunicação. E quando você entende que tudo, sua postura, seu tom de voz, sua intenção, comunicam antes da fala. E isso vale para tudo: entrevista de emprego, vendas, família e relacionamentos amorosos. Quando você começa a usar isso da maneira correta, você para de ser mal interpretado. Você começa a gerar conexão. Você ativa os gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos de forma estratégica e consciente. É assim que os melhores profissionais constroem confiança, segurança e credibilidade. E é isso que eu ensino há 18 anos. A comunicar com a mente, as emoções, criando energia. Porque no final das contas, tudo se resume em frequência. E a forma com que você se comunica define o que você atrai. E não é mágica, é neurocomunicação aplicada. Bom, pessoal, hoje aqui estamos com Ricardo Voss, especialista em comunicação. E, Ricardo, muita gente ainda associa comunicação por falar bem, né? E, cara, mas o que é de fato uma boa comunicação? Uma das coisas mais interessantes que quando fala de comunicação, todo mundo fala assim, por exemplo, quando eu estou falando, porque o jeito que ele fala, alguma coisa assim. Não é falar bem. É ajustar bem a percepção na mente do outro. Isso é dentro da comunicação assertiva, dentro da neurocomunicação. Você pega, por exemplo, a personalização comunicacional. Normalmente, quando nós estamos numa comunicação, as pessoas não estão reparando exatamente, e ela nem faz esse cálculo, baseado em cima do que você está falando exatamente, do como você está falando. Ela pega o todo e a percepção do todo. Personalidades. Olha a maneira como que você é, Luiz. Olha a maneira como que o Rafa é. Entende? São personalidades completamente diferentes. E nessa personalidade, quando você chega num determinado lugar, se fosse o Rafa falando sobre isso, talvez não daria bom. Mas tem situações que também, Luiz, quando você vai falar que seria melhor que o Rafa falasse naquele contexto, é como... vou pegar alguns amigos, até mesmo alunos que acabam falando de uma maneira, que fazem aquela brincadeira ou que faz daquela forma, e acredite se quiser, ainda todavia, se vocês fizessem aquela brincadeira, não teria dado bom. E tem outras coisas, por exemplo, eu sou mais sério. Dizem que eu sou brincalhão pra caramba em casa, com a família e tal, mas eu sou mais sério, eu sou mais assim. Então você não vai me ver fazendo certas piadas, certas brincadeiras. É meu perfil. Sim. Então, quando eu faço também uma brincadeira, o que acontece? Entra uma conexão, porque essa brincadeira, destoou um pouquinho. Sim. E aquela pessoa que faz piada o tempo todo, que brinca o tempo todo, que faz assim, aí essa pessoa, tipo, do nada, ela, deixa eu falar um negócio sério com você. Ninguém vai saber realmente tá falando Entendeu? sério, não. Então, algumas coisas temos que tomar esse cuidado, mas associar também a interpretação desse contexto. E aí a gente muda, por exemplo, e entende que aí falar bem tem a ver com o outro entender, com o outro aceitar, com o outro interpretar da forma que foi realmente oferecida naquela comunicação. Eu sempre digo uma coisa que pouca gente analisa, mas é um fato. Se nós olharmos para uma comunicação, nós vamos para uma reunião, por exemplo. Okay. Aí eu chego lá, vamos fazer uma reunião. Vamos falar fazer reunião com o Rafa, nós dois, talvez, porque a gente sabe que agora ele acabou de comprar maquininhas novas para contar dinheiro. Então, tô contando. Não sei se eu podia falar que você tá contando. Depois ela edita ali. Sensacional. E aí, por exemplo, a gente vai vender para ele, a gente tá aqui nessa situação. Então, normalmente, quando nós vamos vender para alguém uma ideia, pode ser independente da situação. Pode ser na vida pessoal, profissional e até social. Mas vamos vender alguma coisa. Aí a gente fica pensando, mas peraí. Não. A gente fica pensando no que nós vamos ter de resultado. Sendo que aqui a mágica, sabe qual é? Tá bom, vamos vender pro Rafa. Tá. Qual o objetivo imediato do Rafa? Qual o benefício imediato do Rafa? Essa é a questão. Por exemplo, aqui nesse podcast, o público está realmente nos assistindo, porque de fato, no fundo, a gente quer aqui entregar também. Mas eles querem que nós entreguemos uma ação pontual de um benefício para eles
e também associando um impacto imediato, um objetivo imediato para que eles querem. Quando você faz isso, você vai ter melhores resultados. O problema é que a maioria das pessoas, nós somos muito umbiguistas. E aí, automaticamente, nos colocamos em determinadas situações, a qual parece que se nós não tivermos o resultado sobre alguma coisa, não é interessante. Estamos aqui conversando. A gente começa a falar, sei lá, sobre alguma outra coisa. Aí, por algum motivo, não é mais interessante pro Luiz. O que acontece? Ah, não quero ficar com isso aqui. Por quê? Porque não há uma conexão. Nós somos umbiguistas. Parece que nós temos que estar vendo algum benefício naquela conversa. Senão eu tô fora. É mais ou menos isso. Boa. E tem que saber os interesses associativos. Então, falar bem é mais com o que o outro quer, pensa, necessita, do que propriamente o que você pensa que é falar bem. Sabe que eu trabalho com exportação e eu sempre falo pro meu pessoal, cara, tu vai falar com o chinês, tu tem que saber, não é a tua língua. Se tu vai falar na tua língua português, o cara não vai entender. Beleza? Então eu tenho que falar na língua dele. Exatamente. Então é mais ou menos essa associação que você acabou de falar. Qual é o benefício que eu posso trazer para ele e não qual é o benefício que eu posso tirar dessa Rafa, relação. e ainda prestar atenção na linguagem dele. Eu vou dar um exemplo, americano. Como que a gente fala com os Estados Unidos? Estados Unidos, quando a gente está falando Estados Unidos, eu estou falando americanos. Formato, estrutura cultural americana de negociação. Quando eu falo com esse indivíduo, automaticamente é muito mais pragmático, muito mais curto, mais direto, mais sem rodeio. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui porque eu quero o seu dinheiro e minha oferta é essa. É isso aí. Só que se você chegar e fizer isso na Índia, não vai dar certo. Na Ásia também não. Na Ásia também não. Na Ásia, principalmente. Todo mundo Tem que pensa... conhecer a cultura também. Não, Tem um você pode livro sensacional sobre isso que eu sempre dou pro meu pessoal lá, porque é só de exportação, chama Mapa da Cultura, Cultural Map. Que ele fala justamente das culturas dos países e como cada um se adapta, como que é a negociação com cada país. Então você já falou a perfeição na minha na percepção do que é o seguinte. Já reparou que quando você vai visitar, seja Japão, no caso Índia, se é China, a maioria, Coreia, sabe o que acontece? Eles fazem questão de, antes de começarmos a negociação, a primeira etapa. O que é? Deixa eu te mostrar um pouco. Como podem ver, aqui nós fazemos... Aí você fala, pô... E aí, só que acontece, você tem que saber. Brasileiro, qual é? Brasileiro é direto ao ponto ou ele é de contexto? Sabe qual é a resposta sobre isso? Nós somos um povo misto ou não somos? Sim. Misto até demais, né? O grande detalhe é que existem só duas regras da comunicação. Regra número 1, contexto. Regra número 2, alinhamento de expectativa. Quando eu tenho contexto, então eu tenho que chegar ao brasileiro. Para falar com o brasileiro, para vender para o brasileiro, você precisa entender estrutura de contexto. Exemplo, no sul aqui do Brasil, onde nós estamos, nós temos uma linha mais que vem, por exemplo, mais alemães, né? Sim, aqui. Mais europeia, mas bem mais nessa região. Porque assim, nem toda a Europa tem essa relação. Por isso que eu estou citando até mais os alemães, porque eles são bem típicos para isso. Russos são assim também, que eu vou pegar... Eu pego também outras pessoas... Eu vou pegar... Não precisa ser só a Europa, gente. Tem vários lugares, por exemplo, como a gente falou da América, que tem uma correlação do quê? Direto ao ponto. Então, se eu vou falar aqui no Sul, não adianta ficar rodeando muito, não. Sim. Eu tenho que chegar e falar assim, ó, o objetivo que eu tenho, chego lá, eu quero comprar um imóvel. Ó, meu objetivo é encontrar um imóvel assim, assim, assim. Ou, por exemplo, eu vou te vender o imóvel. Tá? Aí eu chego e falo assim, ó, eu sei que você está buscando um imóvel, mas deixa eu te contar sobre o bairro. Deixa eu te contar como funciona. Não vai funcionar. Então, qual que é a regra? Pessoas ou países ou culturas, você viu, são brasileiros, mas a cultura desses brasileiros está mais voltada para os alemães. Então, direto ao ponto. Eu me lembrei de uma coisa, quando eu era locutor publicitário, eu fui gravar um comercial e eu gravava para uma agência, para uma produtora, uma agência na verdade, e uma produtora junto que era da Alemanha e uma parte subsidiada na Espanha. Então eu cheguei para gravar e cheguei atrasado para gravar. O que eu fiz? Eu cheguei atrasado e falei, gente, desculpa. Né? Sabe como que é o trânsito? Beleza, passou. A cara deles era uma cara... não adequado, tava ruim. Bom. Como a gente fala, cara de bumbum. Entendeu? E aí, de repente, eu chego e eu que, em vez da pessoa aqui ficar calada, já deu, você já não pediu desculpa? Segue em frente. Não. E aquilo ficava, vamos repetir.
Gente, mais uma vez, eu queria pedir desculpas. Mas sabe o que é? É que furou o pneu do meu... Eu tive um imprevisto. É que furou o pneu do meu carro. E realmente aconteceu tudo isso. Furou o pneu do meu carro e tal. E eu vi que o alemão resmungou alguma coisa. Aí eu não entendo alemão, mas eu entendi o que ele falou. Que louco, né? Você viu como é? Pela comunicação. Como é que... E aí ele falou, aí ele perguntou pro Miguel, e aí o Miguel falou em espanhol pra mim. E aí, naquela conversa, né? E ele falou assim, eu falei, mas o que ele disse exatamente, né? Ele falou assim, aquele problema é muito grande de trabalhar com brasileiros. Sim. E eu falei, como assim o problema? Por que o problema? Que problema que é esse trabalhar com brasileiro? E ele falou assim, é que brasileiro desloca a responsabilidade pra tudo. Isso me chamou muita atenção. Dá desculpa pra tudo. Ele falou, não é... Olha que foi uma lição maravilhosa. Furar o pneu de um carro não é imprevisto. É previsto. Por isso tem um step. Sai antes. Não, por isso que tem um step. Por isso tem um macaco. Tá previsto por isso que pode tem... acontecer. E até, por exemplo, carros que nem os nossos, que são mais novos, não um carro que nem o do Rafa, que a gente sabe, né, Luiz? Isso, nós somos humildes aqui, nós somos simples. Sim. Né? O nosso ainda tem step. E detalhe, mas assim, ó, por exemplo, esses carros mais novos, né? O meu carro também tem isso, que é o seguinte: o meu, quando chegou, olha como que são as coisas, não tem step. Eu falei, e agora? Que faz que negócio se não tem step? Que eu faço? Claro, tem aquele, de você enxertar lá o líquido e tal. Você vai tudo até mais. um lugar que consegue. Isso, beleza. Até aí tudo bem. Rasgou, já era, né? Sim. Mas bom, mas realmente não é. E avisa também. E não é um imprevisto. É previsto. E aprender esse tipo de comunicação muda todo o jogo. Nós temos o costume de, tipo, por exemplo, para tudo. Para tudo. É inconsciente. Eu faço isso, vocês fazem isso, todo mundo faz isso. Claro que faz menos. Qual que é o grande detalhe que a gente pode usar, inclusive, para isso? É ir direto e falar o que muitas das vezes. Eu, muitas das vezes, faço coisa bem simples. Vamos supor, eu tenho que fazer um ajuste. Eu falo, vamos ajustar nosso horário. Você pode ajustar nosso horário, de vez de ser, tipo, por exemplo, 4h30, 2 horas, vamos para, tipo, 13h40, ou, sei lá, ou outro dia. Normalmente, ajustes mais próximos, assim. Que é aquele lance dos 10 minutos. Em vez de atrasar os 10 minutos, você pode pedir um pouquinho mais para frente. Bom, resumidamente, esse é um detalhe. Qual é o contexto com quem você está falando? Qual é o contexto? Porque se essa pessoa for uma pessoa mais do rodeio, que gosta mais daquela relação de contexto, você vai ter que começar pela história. Se a pessoa é mais direta, é direto, simples, linear, e depois contextualize. Aí o jogo funciona de uma forma mais direta. E, Ricardo, para o pessoal que está mais no beabá da comunicação, como o Luiz falou no início, eles entendem que a comunicação é muito aquela questão verbal, né? O que o cara fala. Sim. E a gente sabe que tem uma regra aí, 30-70, 20-80, de não verbal. Sim. Como é que eu consigo me aprofundar nessa leitura do não verbal e como é que essa comunicação não verbal, como é que eu absorvo isso e entendo o que a outra pessoa está me dizendo? Eu gosto muito de falar que nosso campo estrutural tem uma ação primária. Vou dar um exemplo para isso. Libera a mão direita. Você que está em casa também, você que está assistindo, libera a mão direita. Por favor. Liberou a mão direita? Mão direita? Por favor, levante para mim o dedo indicador. Isso, trocou. Viu? Campo visual. Visual, total. Então, essa é a resposta. Por isso que, dentro dessa linha de body language, ou o que você quiser chamar, ou a linguagem dessa não verbalizada ou não verbal, está associada ao campo visual. É a primeira fase da comunicação. Depois do campo visual, nós vamos para um outro campo, que é o sinestésico. Depois do campo sinestésico, nós vamos para o campo auditivo. O que significa? Significa que o que você fala é ouvido, e aí, se você tiver muita eloquência, escutado. São diferentes, tá? Ouvir na verdade, ouvir não é uma decisão, sabia? Só escutar que é. Ouvir é uma condição. Como eu provo isso? Bem simples. Adoro provar coisas. Se você pegar, por exemplo, eu pedir para você fechar os seus olhos e eu fechar meus olhos, manda um comando pro meu cérebro, eu consigo fechar meus olhos. Você consegue mandar um comando do seu cérebro para fechar sua boca? Fecha. Isso é incrível. Parar de respirar. Sem botar a mão. Consigo segurar o ar. Agora, manda um comando para você parar de me ouvir. Vai, tenta. Ninguém consegue.
Entende qual que é o lance? Então, ouvir é uma condição de ouvir, mas escutar é uma decisão. Então, qual que é o lance comunicacional? Você tem que fazer a primeira ação visual. Nós compramos pelo visual. Sim. Tem uma relação... sou um cara completamente visual. Total. Aí que tá o negócio. Eu, por exemplo, não sou tão visual. Mas eu sou auditivo. Eu sou muito auditivo. Só que tem qual detalhe? Eu também compro no visual. Mesmo sendo auditivo. E se você for muito visual, triplica. Sim. Total. Eu sou muito visual. O campo imaginário é um processo muito delicado. Então nós precisamos aprender. Por exemplo, eu estava vendo uma relação, imagina o seguinte que eu falo, tenta explicar uma coisa. É um exemplo mais claro. Quando nós vamos fazer uma palestra, você se pergunta, para que serve o slide? Vocês sabem para que serve o slide? Dentro desse... lembre-se que é o seguinte que eu falei. A ação da linguagem não verbal primária é visual. Eu tenho um método chamado PPE. Percepção, que é ajustar como o cérebro percebe algo, está ligado ao porquê. Depois eu tenho pertencimento, que é como você cria e gerencia uma tribo através do pertencimento, da conexão, através de quem ou o quê. Depois eu tenho o empoderamento, que é através do como você executa algo e é associado a essa relação de você executar o tempo todo. Dentro do PPE, quando eu olho para ele e olho para essa questão visual, o slide é muito importante. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro falar sem slide. Então você vai ter que ser muito bom, sabe fazendo o quê? Em comunicação. Criando slide mental. Entendeu? Então, porque quem é visual não vai prestar atenção. Exatamente. Então, querendo você ou não, mesmo você não usando slide, mesmo você não usando uma apresentação, mesmo eu não te mostrando esse copo, visualmente, eu vou ter que ser muito bom de fazer você imaginar o copo. Tem que ter uma comunicação tão boa que carregue a mente dos outros para aquilo que você está falando. Exatamente. É aí que fica o grande jogo da coisa. A leitura se perdeu ao longo do tempo. Eu tenho dislexia, e minha dislexia é muito alta. Então, eu vejo as letras ficam assim, ó, quando eu tô lendo. Elas ficam sambando, ficam assim, se mexendo. E em volta, quando é um grande texto, fica meio que tudo muito turvo, sabe? Fica se mexendo. É um negócio meio maluco. Bom, qual que é o detalhe? Então, para eu ler, é muito mais difícil, porque eu me canso mais, porque eu tenho que focar mais. Mas mesmo assim, eu leio muito. Por que eu leio? Tem um motivo para a leitura. Não só pela intelectualidade da coisa, mas porque quando você lê, você é obrigado a imaginar. Quanto maior você usar o campo da imaginação no seu cérebro, falando agora na estrutura mais de neuro, você vai ser mais saudável. Pessoas que conseguem imaginar mais são mais saudáveis. Por que tem essa questão do cérebro podre que estão falando agora? A relação do ChatGPT ou das inteligências artificiais. Ninguém está pensando. Não é o problema de você usar, é de questionar o quê. Então, voltando, o slide, ou essa apresentação, ou essa figura, essa imagem, tem um motivo. Numa palestra, por exemplo, o slide serve para uma coisa. Só uma. Mostrar aquilo que você não teria tempo suficiente para explicar. É para isso que serve. Então, por exemplo, imagina eu tentar explicar para você uma janela quebrada, com várias assim, dobrada, né? Porque eu peguei a mesma imagem, dobrei, dupliquei ela. E nessa janela quebrada tem formatos. Então, você imagina, o formato desse lugar tem um quase que quebrada, mas parece que é um animal. Um coelho. Parece, por exemplo, um pássaro, uma pomba. Outra parte dessa janela quebrada está parecendo mais, na verdade, um gavião. Outra parte parece mais até mesmo, por exemplo, um que as crianças adoram agora, uma... Como que chama o nome? Que a minha filha adora também, inclusive. Tem agora, encontramos um dia na rua, no Jurerê, voltamos com o carro para poder dar uma olhada, que é a capivara. Aí você olha, tem capivara, tem uma joaninha, que a gente fica discutindo se é joaninha ou se é uma abelha, porque parece. E até brinco nisso, né? Eu falo assim, bom, tá aí, ó, janela quebrada. Aí eu pergunto, o que vocês estão vendo? Aí eu falo, quem viu janela quebrada? Aí alguns levantam a mão e falam, só psicólogo mesmo, só terapia. Aí já são outros 500, eu não posso contribuir. Então, tá vendo? É isso que acontece. Mas você viu o campo visual acontecendo? Sim.
É igual a história das nuvens, né? As crianças gostam de imaginar. Exato. Viu que acabou de acontecer? O fato de eu ter te contado uma coisa, não ter te mostrado, mas ter interpretado, fez você imaginar, não só imaginar, me trazer um exemplo de algo correlacionado. E é isso que faz o conhecimento comunicacional. Então, o primeiro campo é visual. Então, se você colocar uma palestra e colocar um monte de coisa escrita, não faz sentido. Claro. Ela tem que vir... Por que a gente brinca? Tem gráfico a tua palestra? Opa, então é credibilidade. Não, é porque o gráfico é uma referência mais tangível sobre algo muito mais complexo. Imagina eu chegar a pedir para você lá, para você também, que vocês trabalham com isso, assim, quais são os seus OKRs aí? Por favor, queria ver meus seus KPIs, só para dar uma olhada. Aí você... Cara, não tem como. É muito melhor você ver um gráfico. Ah, entendi, acabou. Entendi, ó, subiu, não subiu. Eu não entendo o que é KPI, não entendo o que é o OKR. E aí? Mas se olhar o gráfico... Mas se olhar o gráfico... Tá bom, tá subindo. Entendi. Subentendido. Subentendido. Me lembrou uma música do Lulu Santos. Viu? O que eu acabei de fazer? Pertencimento. Agora todo mundo lembrou do Lulu Santos. Se essa pessoa, olha que loucura que é o cérebro. Se a partir de amanhã, ou a partir de hoje, alguém estiver escutando, de repente tocar a música Subentendido, sabe, do Lulu, como uma ideia, e assim vai. O que vai acontecer? A gente não vai cantar, porque senão, né? Não, eu não sei cantar. Vai acabar com o nosso podcast. Deixar teu violão. Vou trazer aqui, ó, pegar o violão e já botar aqui, cantar aqui. Vou trazer. E aí o que acontece? Tocou essa música, vocês vão lembrar da gente. Entendeu? Associação. Por quê? Mesmo, porque a legal, música legal. se chama... Tem uma forma de você fazer link. Na verdade, toda música, tu lembra alguma coisa. Exato. Tem música que tu não lembra nada, mas quando gira um assunto, Perfeito. nem girou um assunto agora, toda vez que tocar essa música, porra, eu lembro do Ricardo Voz aquele dia no podcast, a gente começou sobre isso. Pronto. É muito maluco isso, mas o ponto é, depois você tem que ir, primeiro campo visual. Para isso o slide. Mas tem que sempre se perguntar, o que é esse slide? Aí você pegou uma foto lá. Dá para explicar isso sem precisar... Imagina, esse foco. Porque aqui tem estratégia, disciplina e foco, que são os quadros bem bonitos que vocês têm aqui. Não. Sabe o que eu faria? Eu colocaria, por exemplo, o gavião. Ou o falcão, que seja. Entendeu? A águia em si, né? Foco. Poderia pegar uma outra relação. Por exemplo, quem é mais estratégico? O lobo ou o leão? Entende qual que é o lance? Quem é mais disciplinado? E assim por diante. É só uma maneira. Então, eu colocaria a figura. Porque aquela figura, ela carrega tanta informação que eu levaria muito tempo para explicá-la. E tu vê que curioso. A gente fala muito de comunicação. E aí, não é de agora, né? Já há um tempo, mas entrou a palavrinha neurocomunicação. Então agora, o Ricardo trouxe pra gente um monte de associação para justificar a palavrinha neuro dentro da comunicação, né? Exatamente. Então isso é muito interessante. Eu amo isso, gente. É uma coisa muito mais simples do que parece. E como é que a gente faz assim para ter a neurocomunicação, trazer ela ou trabalhar com ela de forma não intuitiva, mas proposital nas nossas dentro das nossas habilidades sociais? Uma das ações, eu acredito de fato que o que eu vou falar agora vai ser totalmente contraintuitivo. Mas eu adoro algumas coisas contraintuitivas. Sabia que existe primeiro que o cérebro, na relação comunicacional e neurocomunicacional, ela é invertida. Então eu sempre conto que nós comunicamos e nós falamos com as pessoas na estrutura do sentido horário. Só que a execução do nosso cérebro é anti-horário. Tudo bem, a minha analogia é um pouco mais complexa, mas ela vai demonstrar isso de forma muito clara. Vou te dar um exemplo dentro dessa pergunta e acredito que isso vai ajudar as pessoas a compreender. Por exemplo, imagina que você, digamos, está correlacionado a um problema. Normalmente, quando a gente está trabalhando e vamos vender uma ideia, serviço ou produto, normalmente nós vamos encontrar uma forma de resolver um problema. Então a pessoa chega com um problema e vamos resolver. Perfeito? Até aí tá tudo bem. O que nós fazemos normalmente quando a gente fala, tô com um problema? O que todo mundo espera quando vocês trazem um problema ou levam um problema para alguém? Assim, trazem para você ou vocês levam para alguém, vocês esperam o quê? Resposta, solução. Solução. Uma solução, Exato. E este é o equívoco. Sabe por quê?
Porque o cérebro do indivíduo, todo mundo, vocês fazem isso. Toda vez que alguém chega com um problema para vocês, vocês fazem um anti-horário. Exemplo, em vez de você descer direto para a solução, o seu fala assim, vai para a causa. Por quê? Tá bom, mas por que você quer um imóvel assim? Por que as exportações desse setor ou desse momento? Porque a pessoa chega com alguém, um amigo, parente, não importa. Por que você está tomando essa decisão? Ah, tô pensando em viajar. Por quê? Ou ela pega e fala assim, não, tô pensando em viajar, só que eu não sei exatamente onde que é a melhor casa de câmbio para fazer a troca do meu dinheiro. Um exemplo, que você saiba. Você mesmo assim não consegue falar, vai no fulano de tal. É incrível. Você começa a ficar tentando entender a causa. Aí você fala, olha, eu posso te passar aqui várias instruções, mas deixa eu entender melhor o que você está querendo. Não é assim que a gente faz? Pode ver. Qualquer negócio. Chegar um cliente na tua frente, você quer entender melhor o que ele quer. Ó, pegou alguém. Vamos pegar o mercado imobiliário. Luiz, eu não gosto de apartamento. Mas eu fui na casa de um amigo meu, de apartamento que vocês conhecem, Geraldo Rufino, e eu gostei daquele apartamento. Depois que eu fui no caso, 2 casas que eu fui, 2 apartamentos. Eu fui no apartamento do Christian Barbosa, quando ele tinha um apartamento em Santos, e depois fui no do Geraldo Rufino, que é meu amigo, meu irmão, um beijo bem carinhoso. Vai estar aí em setembro. Isso. Vai estar com a gente aqui em setembro. Vai ser um prazer. Vocês vão ter... O prazer vai ser todo de vocês. Porque dele aqui é todo de vocês. Brincadeira à parte. Por exemplo, aí eu, poxa, apartamento grande, gostei do apartamento, gostei. Mas eu sou de casa, Luiz. Eu quero casa. Minha casa, eu quero uma casa grande, tá? E uma casa com um X valor. Tipo assim, eu vou me sentir o Rafa. Pensando pequeno, entendeu? Eu tenho para investir nessa casa só 90 milhões. Você tem alguma casa de 90 milhões para me oferecer? É bom ser o Rafa, né, cara? Mas a gente consegue muito rápido. Então, aí que tá o negócio. O problema é o inverso. Então, mas aí que tá o negócio. Mas olha que interessante. Muitas vezes a gente não fala o preço. Você reparou que a galera não chega tipo com o preço. Às vezes ele fala, só tenho tanto. Mas às vezes até para descer, para ver se encontra algo naquela faixa, mas depois ele começa a subir, dependendo da situação. Mas o independente. Daí vai a estratégia muito de corretor para trabalhar, para saber o que o cara quer ou não. Ah, para mim não importa muito o valor. Eu falei, cara, eu tenho um de 15 milhões aqui. Não. Eu falei, mas tu não passou o valor, o que tu quer? Então, sabe o que vai acontecer? Automaticamente você vai perguntar na causa. O que você está buscando? O que você mais gosta? Quais são os seus interesses? Para você, a casa tem que ter você prefere uma casa, por exemplo, mais, digamos, mais... Só para colocar um exemplo. Aquela coisa mais madeira? Você prefere que seja uma coisa mais contemporânea? O que você quer de verdade? Você quer fazer reforma? O que tu queres fazer? Tu quer uma casa antiga, grande lote? Você não consegue ir direto para a solução. Ah, pô, mas não tem como ir direto para a solução. Claro que tem. Você fala assim, cara, eu quero uma casa. Tá bom, eu tenho a casa para você. Aí você fala, como assim você tem a casa? Ele que não especificou. Eu vou mostrar a casa que eu acredito que combina com o perfil dele que eu li. O que acontece? Você não consegue ir para a solução. Mas você tem como ir para a solução até numa coisa tão abstrata como essa. Onde eu quero chegar? Só dá para você ir para a solução direta se for baixo ticket. Sabiam disso? É bem simples. Só dá para ir para a solução direta se for baixo ticket, se for baixo valor. Por exemplo, eu chego para vocês e falo assim... Quanto maior exigência? Não, mais opções, né? É que o leque da causa, do motivo pelo porquê, é muito mais complexo. Agora eu chego para vocês, por exemplo, em qualquer lugar e falo assim, você tem suco de laranja? Acabou. Todo mundo. Toma, tenho aqui, ó, tem. Agora, se eu chego para você e falo, dependendo da bebida, por exemplo, que eu tô pedindo, que ela não é tão fácil de ser encontrada, que ela tem uma complexidade envolvida. Ou, tipo, por exemplo, chego em qualquer outro lugar e faço uma pergunta muito nada a ver. Então, qual que é o ponto? Todo mundo vai para a causa. E aí, a pessoa que está querendo que você resolva o problema dela fica insatisfeita. Porque ela queria que você resolvesse o problema dela. Não que você... Chega no médico, sou doutor. Doutor Ricardo Voss. Chego aqui. Aí eu falo... Tá, qual é o problema? O problema é que eu tô com... rinite, eu tô com, sei lá, alguma coisa parecida. Tô com gripe. Meu nariz, não sei, dor na garganta, sabe o que é? Aí o médico fala assim, ele chega pra você, é isso. Apesar que a gente conhece o tal da virose. Mas são outros 500. Médicos sérios, vocês já entenderam, não vai falar da virose. Mas ok. O que o bom médico, vai fazer naturalmente? Ele vai perguntar, tipo, qual foi
Quando começou? Ela tá dando amnésia. O que aconteceu? Exato. O que aconteceu? Tipo, quando começou esse sintoma, o que você sentiu? Aonde que é? Qual região? Aí eu começo a investigar. Só que a pessoa, quando ela está no processo sendo investigada sobre aquela... para gerar o teu diagnóstico, ela pensa que isso é uma perda de tempo. É o tal do espinto ficar no... Espinho. É que na situação e no... Tem até uma início, brincadeira disso também, né? O cara chega no médico, né? Aí o médico assim, o que você tem? Não sei, tu tem que me dizer. Você me lembrou de outro que eu liguei uma vez numa companhia telefônica, a pessoa pegou e falou assim, olha, eu tô com um problema aqui na internet, não está funcionando, já reiniciei, já... Eu sou assim, né? A pessoa fica pé da vida comigo. Por quê? Porque todo o procedimento que ela vai me falar... Tu já antecipou? Normalmente eu antecipo todo o processo. Eu também faço. Aí a pessoa fala assim, um momento, senhor. Eu não sabe o que fazer. Não, sempre assim, né? Um momento, senhor. Aí... Bom, aqui tá normal, tá funcionando. Eu falei, mas eu nunca disse que o problema é aí, querida. Nunca falei. Não, eu nunca. Em nenhum momento eu mencionei que o problema é aí. O problema é aqui. Entendeu? E isso são pequenos detalhes de comunicação. Já reparou que você chega num lugar, você vai passar o cartão. Aí você pega o cartão, você vai passar. Aí eu tenho essa coisa que eu mostro pra minha esposa essas situações, ou com um amigo, assim, fica vendo, eu vou falar mais de 3 vezes e não vai funcionar. O débito e crédito. Por favor, eu vou pagar, vai ser no crédito, tá? Começa a passar. Vai ser no crédito, tá? Vai ser no crédito. É que é automático da pessoa. Débito ou crédito? Senhor, débito ou crédito? É sempre assim. Cara, então, a gente tem que aprender que... mas não disse. Não, dizer não é o mesmo do que ser compreendido, entendido e executada a ação. É que nem tem um processo do feedback que a gente tem que aprender. Então, dentro lá da causa, do problema, chegou na causa, a gente não pode ficar e entregar a causa. Essa é a sacada. A causa é como nós executamos o diagnóstico. A gente tem que entregar a solução. Então, quando eu faço uma análise e consulta, chega alguém para fazer uma análise e consulta comigo, ela vai ter uma videoconferência ou presencial, eu vou fazer uma análise e consulta. E eu já entrego de cara. Ela falou, toma, faça isso. Faça isso. Faça isso. A pessoa toma um choque. Por quê? Porque eu analisei a causa muito rápido e já entreguei. Aí adivinha o que acontece? A pessoa fala, pô, cara, mas você entregou, agora ela não precisa mais de você. Eu falei, aí é que tá o grande jogo. Eu não quero ela com esse problema imediato. Porque meu projeto é longo prazo. Hoje, uma mentoria comigo, todas elas é a partir de 70 mil reais. A menor delas, que nem existe mais porque eram de 3 meses, né? E agora eu estou fazendo de 6 e no caso de 1 ano. Vai dar 11 meses e pouquinho. Qual que é o detalhe? Nós estamos falando de mínimo 140 mil reais. É dinheiro pra caramba, tá? Tem gente que fala assim, você não pode falar que é muito dinheiro porque é da encoragem. Não, tô falando sério. É dinheiro sim. 140 mil reais é dinheiro. E tem mentorias que eu cobro 400, 300. É bastante dinheiro. Por que eu falo que é bastante dinheiro? Pra entender que ou você não se importa, você nasceu no berço de ouro e você não teve que trabalhar para conquistar, e você tá pouco se lixando por dinheiro, e se você já pouco se lixando por dinheiro no sentido de você também não vai ligar muito para mim nem pro meu trabalho, convenhamos. Mas o ponto é, tem que gerar um resultado e tem que se comprometer com aquele resultado. Onde que eu quero chegar com isso eu faço análise, consulta e entrego. Por quê? Porque essa pessoa que está aqui querendo resolver o problema imediato, ela não consegue ser acompanhada por 6 ou por 11 meses. Ela não consegue, porque ela está imediato. É a mesma coisa se eu vier e contratar, por exemplo, um funcionário. E aí chego aqui para trabalhar com vocês. Ô, Luiz Rafa, você me contrata? Seguinte, eu tô com a corda no pescoço, eu preciso ser contratado, eu preciso pagar o aluguel, comprar o gás, eu preciso... Cara, se eu não fizer isso, eu faço qualquer coisa, só me consiga isso. Quanto tempo essa pessoa vai durar? Na hora que ela resolver o problema imediato dela, adivinha o que vai acontecer? Chuta. Agora, se você contrata alguém que está com a associação de médio e longo prazo, nós temos outra percepção e comunicação. E essa é a jogada. Entenderam? Sim. A gente vê também... A comunicação é tão importante para tudo hoje, né, cara? Para vida pessoal, para fazer network, para trabalho. E que nem o Rafa comentou no começo, a gente não tem apenas a comunicação, ela não é só verbal, né? Então a gente... a forma que a gente se veste, a forma que a gente se comporta, a nossa postura, isso é uma forma de comunicação.
Com certeza. Né? E eu percebo hoje a mudança disso vindo um pouquinho para a parte empresarial. Eu como empresário, nós três como empresário hoje, eu percebo que as coisas elas são muito diferentes do que uns poucos anos atrás, porque veio muito rápido isso, né? Pior que é verdade, são poucos anos, né? Mas parecem muitos, né? Exatamente. Que loucura. Exatamente. Eu queria ver contigo, assim, porque a gente percebe lideranças não sabendo se comunicar, né? E com cargo, né, altos, assim. E eu digo que hoje eu tenho uma grande dificuldade em trazer pessoas para trabalhar em alguns certos cargos de confiança, até por falta, às vezes, de comunicação mesmo. Mas, na tua visão hoje, né, experiência que tu tens também, várias pessoas já passaram por ti também nessa parte de treinamento de comunicação né, e tudo mais, o que tu vê nas empresas daqui para frente o sistema de comunicação? Até porque tá vindo inteligência artificial para substituir muitas coisas, inclusive na parte de comunicação, né? E o que tu vê nas empresas de hoje, assim, essa parte de comunicação? A pessoa tem que aprender muito mais a se comunicar agora, a IA vai vir aí, vai tirar muita parte disso. Eu queria ver na tua visão. Hoje a gente conversou recentemente com uma pessoa que é especializada na parte de IA, né? Ele fala que a IA não substitui pessoas, e a gente concorda, né? Que a gente conversou, mas ela vai dar oportunidade para quem domina a IA. Perfeito. Né? Eu queria ver contigo, verdade. a parte de comunicação, isso, como é que tu vê isso hoje pra gente? O primeiro ponto é que a IA ela é um complemento, mas ela não é uma estrutura de campo energético. Que eu quero dizer, ela não sente energia. Boa. Ela pode interpretar face, ela vai lá, por exemplo, aprende uma estrutura de Paul Ekman, por exemplo, de microexpressões faciais, e eu consigo ver posição, consigo fazer leitura corporal, consigo fazer tom de voz, variação, respiração, tudo isso eu consigo compor e realmente entender. O detalhe é que a energia vai ser diferente. Se você lembrar um tempo atrás, nós tínhamos as chefias e não lideranças. Ao ponto de grandes empresas, a pessoa era mó tosco e ele não precisava se preocupar em simplesmente agradar alguém ou tipo ser gentil com alguém ou liderar alguém. Era chefia. Você não vai fazer? Você não vai fazer? Demitido. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Coisa do tipo. Tem algumas brutalidades dessa forma. Mas quando eu quero chegar? Que ainda tem, né? Ainda tem. Mas qual que é o detalhe? Não funciona. Funciona por pouco tempo. Muito pouco tempo. Ela não é, deixa eu deixar claro, até vai parecer contraditório, mas eu acredito que todos nós precisamos ser no mínimo 30% chefes. Comunicacionalmente falando. E de 70% líderes. Sim, concordo. Mas o que é hoje o líder? O líder hoje, na minha visão, ele é mais uma pessoa, em vez de só aquela coisa tipo andar do lado, servir e tal, na verdade ele é hoje uma compreensão comunicacional energética. O que eu quero dizer? Sentir o feeling daquela situação. Influenciador na empresa. Praticamente é isso. Então, por exemplo, a IA não vai substituir esse tipo de coisa, mas ela vai substituir todas as habilidades. Boa. Tudo que é habilidade. Sabe que tem uma técnica que é assim, bem simples. Eu tenho uma teoria que nós temos uma média de 150 talentos. Ou pelo menos nascemos com esses 150 talentos. Por isso que quando é uma criança, a criança quer fazer tudo. Ela quer ser o corpo de bombeiro, a medicina, o médico, o cantor, o artista. É uma tangibilização de uma energia correlacionada ao talento. Mas ela não precisa ser direcionada só para aquilo. E acontece o quê? Não é porque uma pessoa é uma boa comunicadora que significa que ela vai trabalhar na televisão. Mas ela vai trabalhar, por exemplo, no RH. Ela vai trabalhar numa outra ação. Não é porque ela escuta, ou porque ela fala, ou porque ela vira pirueta, que ela vai trabalhar no Circo de Solé. Então, a gente tem que entender a comunicação como talento sendo algo seu. Ao longo do tempo, a gente foi matando isso. Os talentos. E aí mora o grande detalhe. Temos uma média de 1.500 habilidades. Qual a diferença? A diferença é que talento você não ensina. Não tem como ensinar talento. Partindo desse princípio, você só ensina e consegue ensinar habilidades. Inteligência artificial vai te substituir em habilidades. Entende o jogo? Agora, talento
É uma coisa que vocês não conseguem ensinar, eu não consigo. Ninguém em casa consegue ensinar isso. Ninguém que está assistindo agora, seja onde for, consegue ensinar isso. Aperfeiçoa o talento dele, mas não ensina. Exato. Tenta ensinar uma coisa, você fala assim, mas como que você faz isso? Você fala, cara, não sei. Só vai. Às vezes você mesmo começa a falar, cara, preciso... Qual que é a maior dificuldade da maioria das pessoas que querem sair dessa coisa da autoridade, daquela coisa que a pessoa ela é conhecedora, especialista em alguma coisa, ela fala, empacota isso e começa a vender online. Essa pessoa não consegue. Um monte de gente tá se identificando agora. Tipo, um monte de gente se identifica porque tá bom, é só empacotar mesmo. Mas na hora que vai tentar empacotar, não consegue. Porque é como se até tem uma síndrome associada a isso que nós temos, que essa questão de nós acreditarmos que somos únicos ao ponto, e é de fato dentro do talento, não da habilidade, de que simplesmente parece que ninguém vai conseguir fazer, ver e perceber como eu vejo, como você vê dentro do seu talento. Então a IA, respondendo a sua pergunta de uma forma bem técnica, mas assim, e ao mesmo tempo mais lúdica, ela só vai substituir habilidades. Talentos não. E a gente fala sobre a parte de influências ali, né? Que hoje um líder, ele tem que saber se comunicar muito bem, obviamente. Claro. Né? Mas ele tem a parte hoje, que nem você falou do chefe e tal, mas o líder hoje, ele tem que ser uma influência dentro da empresa. Sim. E a gente viu nos dias de hoje que grandes empresários, a gente até já fala bastante sobre isso até, eles começaram a ficar ser influenciadores para a própria marca, né? Vários grandes nomes, né? Sim. E que a gente admira, a gente começou a admirar, a gente começou a conhecer mais a marca por causa dessas pessoas. E eles viram um líder nato influenciadores. Eu treinei muitos desses caras que vocês conhecem. Sim. Mas um ponto interessante eles também tinham a mesma percepção. Sabe o que mudou a caixinha deles? E eu vou ajustar agora, pelo menos pretendo, de todos nós, é que não é ser influenciador. Se você chegar, por exemplo, para um professor, uma professora, homem ou mulher de conceito, que trabalha, que estuda, intelectual, médicos e por aí vai ter uma dificuldade de falar, você é influenciador. Isso chega a dar um ranço. Sim. Mas eles criam autoridades, né? Então, autoridade é interno, é auto. É de dentro para fora. O que a gente tem que agora fazer, o ajuste, é notoriedade. É se tornar percebido sobre o efeito externo daquilo que você faz. Então, por exemplo, se você pegar a maioria dessa galera que está falando das empresas hoje, se você notar, vai ficar nítido. Elas se tornaram notórias, percebidas na associação daquela marca. Mas se você falar para que elas são influencers, ou que elas seriam ou vão se tornar influenciadores ou influencers, elas não querem entrar. Porque o líder não quer ser maior. Inconscientemente. O líder não quer ser maior que o outro. Que é o maior problema da maioria de líderes. Eles se tornam tão pares, tão iguais, que perdem o fio da relação da obediência e do mandar, ou do dar comando, vamos deixar assim. Então, a liderança, ela tem uma comunicação muito sutil. Eu falei sutil. A chefia tem uma comunicação grosseira. Então, por exemplo, se eu pegar, eu falo sempre isso de uma forma, sem ser religioso, mas para ficar mais tangível. Se você é cristão e você está me assistindo, se você é cristão, se alguém é cristão, eu estou afirmando. Você nunca teve medo, temor de Jesus. Nunca. Nunca ninguém teve medo de Jesus. Mas todos que acreditam em Deus temeu a Deus e tem medo de Deus. Olha que loucura. Qual a diferença de um para o outro? É que Jesus é singular. Deus é plural. É coletivo. É como se um falasse para isso. Por isso é conhecido como Jesus o líder nesse aspecto. Por que eu cito Jesus? Eu sempre falo, eu tenho muitos alunos ateus. E aí eu falo para eles o seguinte. Quer ver, por exemplo? Rafa, que ano nós estamos? 25. 2025. É o mesmo tempo que tem a humanidade, 2025 anos? Não. Por que a gente fala 2025? Jesus. Então, independentemente de você acreditar ou não, a partir dele, você rege a sua vida, o seu calendário. Tudo que você vai fazer, até sua agenda.
o seu aniversário. Então, inconsciente ou não, eu sou um cara muito, que às vezes as pessoas não me entendem quando eu falo isso, mas eu gosto de deixar mais claro do que nunca. Eu sou uma pessoa que misturo muito a parte técnica, mística, espiritual, tudo junto. Só que, todavia, eu preciso de base. Saber de onde vem, por que vem, qual o motivo, qual a ação. Então, para mim, tem que ter umas comprovações básicas, pelo menos, para aquilo. Eu não tenho problema de mudar de ideia. Eu não tenho problema. Só não vou aceitar que a comunicação venha e fale, você tá errado. Tá, por quê? Ah, só tá errado. Esquece. Eu isolei aquilo, não tô nem discutindo mais. Agora eu tô te ouvindo. Por quê? Porque só admitir, só afirmar que alguém tá errado ou que alguém tá certo, o suficiente para aquilo, qual é o nosso problema hoje na comunicação? A comunicação hoje se tornou notória aquele que tem influência no sentido de, não influência, mas aquele que tem seguidores, que tem audiência. E ter audiência não é o mesmo que ter influência. É que na parte da grande escala do número de audiência, você pega cada vez mais uma fatia. Só que nós conhecemos pessoas que têm muita influência num grupo seleto que pode mudar a vida de todo mundo. Eu falei de todo mundo. Então, quando nós temos uma influência, por exemplo, hoje, se eu pegar e falar, você gostando dele ou não, Trump tem uma influência no mundo. Total. Você gostando, por exemplo, do Lula ou não, tem influência no mundo. Se você, eu tô falando de presidentes atuais, Okay. né? Se você pegar Macron, se você pegar, por exemplo, Putin, todos os presidentes de cada um dos países, eu estou Eles afirmando. têm certa influência. Eles têm influência. Eles não têm audiência. É uma diferença muito grande. E ter audiência é importante, é bom. Por quê? Porque, por exemplo, a chance de em 10 milhões de pessoas que te seguem, supondo que você conseguiu dentro da rede social entregar para 10 milhões de pessoas, a chance de você ter 1000... A audiência aumenta o funil, né? Exato. É básico isso. Então, nem sempre a influência está associada a número de seguidores. A grande diferença é que ela tem mais abrangência. Então, é capaz dela pegar uma fatia. Só que tem gente, por exemplo, e a gente sabe disso, que tem uma influência. Vamos pegar, por exemplo, o Cazé. Olha o que ele fez com a televisão, com o esporte em si. Tem toda uma polêmica agora por trás, lá da Globo, não sei o quê. É, e mais outras coisas também. Mas que seja. Mas... Deixei de seguir. Então, mas tá tudo bem. Sério? Verdade, te juro. Então, tem um monte de coisa, mas convenhamos. Polêmica. Não quero seguir Tá, polêmica. do lado de cá. E aí, o que acontece com isso? Quando você olha para essa ação, independentemente do que for, cara, ele conseguiu quebrar uma bolha. Independentemente. Eu sempre gosto de falar sobre fatos. Todos os meus amigos de direita têm certeza que eu sou da esquerda. Todos os meus amigos de esquerda têm certeza que eu sou da direita. E onde eu tô? Fica aí a enquete. Entendeu? E esse é um ponto estratégico. Por que isso? Porque a comunicação, ela tem que ter uma discussão. A comunicação tem que ter discussão. Tem que estar... Quando eu falo discussão, não é uma linguagem que não tenha... Vou dar um exemplo de relacionamento. Tem que ser um ping-pong, né? Tem uma coisa do relacionamento. Eu já participaram de debate filosófico? É muito legal. Um dia que tiver a oportunidade, eu fui já em alguns debates filosóficos. E quando você tem... Por exemplo, um dia eu cheguei, eu me lembro, fomos eu e Cortella tomar café. Nós estávamos tomando café, ficamos 1 hora. Nós estávamos no aeroporto e nos encontramos, começamos a conversar. E aí, eu virei para ele e falei assim, Cortella, um homem tão inteligente, por que você fala acho numa afirmação positiva? Naquela hora eu falei, você é muito abusa. Eu falei pra você é um... Mas, olha... Claro que o Cortella me deu uma explicação daquelas. Sim, óbvio. Né? Óbvio. Só sei que nada sei, né? E rendeu muito. Muito. E foi muito legal a conversa. Não tem como. Quando eu parto para uma comunicação no qual eu me abro para aquilo, e eu tenho uma filosofia, então, para você não perder tempo. O mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que o ignorante ceda, ignorante é você. Então tem que saber disso. Então, eu vou para algumas conversas. Adivinha o que acontece? Eu falo, eu vou ter que ceder. Lá em casa nós temos essa regra. Então, quando eu vejo que a minha esposa cedeu, eu falo, eu que tô errado. Eu sou ignorante da situação. Que droga. Mas isso é muito importante nesse aspecto, porque querendo você ou não,
Isso gera uma abertura emocional, intelectual e abre a tua mente. Nós não percebemos, mas a nossa comunicação está cada dia mais emburrecida. Muito emburrecida. Tô falando sério, não temos paciência. Eu vou dar um exemplo básico. Todo mundo aqui, tirando eu, é verdade mesmo, todo mundo fica bravo comigo. Todo mundo aqui, de alguma forma, acelera o áudio no WhatsApp. De alguma forma. Eu não faço. Obrigado por isso. Mais um entrou pro time. Não faço mesmo. Na minha igreja, quem mais quer entrar pra igreja? Igreja do não acelerar. E eu não tô sendo aqui... Ainda mais até que... Como é que tu vai acelerar um áudio manezinho, cara? Não. Ai, manezinho, não tem como. Não dá. Tu está... Não dá, é impossível. Queria saber? Parar. Tá estouro, tu fica pondo na balaia. Outra coisa, eu sou um cara tão curioso que um dia eu falei assim, mofa com a pomba na balaia? De onde vem isso? Você acredita que eu fui descobrir da onde que vem essa... Eu queria saber o que era mofar com a pomba na balaia. E aí eu entendi a história dos antigos, tal. Uma das histórias, né? Que a pomba ficava no balaio, né? E ele não foi vendido. Então tu mofas com a pomba na balaia. Entendeu? Olha só, balaia. Cara. Entende? Então quer dizer, você não vende, você não funciona, querido. Você é muito parado. Então, eu falo pros vendedores lá, pros corretores. Tu mofas com a pomba na balaia. Não vende. Olha quantas pombas você tem aí, ó. Tem um apartamento, tem... Boa, muito bom, cara. Muito bom. E essas são coisas curiosas da comunicação que eu gosto muito. Qual que é o ponto nesse sentido? Acelerar o áudio faz uma coisa com o seu cérebro. Você pensa que está ganhando tempo, mas não está. Vamos substituir tecnicamente aqui algumas palavras, 2 pelo menos. A palavra rápido tem que ser substituída numa negociação, numa venda e numa direção e até mesmo numa liderança. A palavra rápido tem que ser substituída urgentemente. Sabe por qual? Veloz. Olha só. Não peça para que o seu fornecedor, cliente, amigo, funcionários, não peça para ninguém fazer alguma coisa rápido. Você sabe o que vai acontecer? 74% de um erro. O rápido, imagina um pit stop, Fórmula 1. O cara fez rápido, ele trocou muito rápido o pneu. Funcionou bem? Sim. Mas a chance dele não ter apertado o parafuso é muito mais alta. Quando você pede velocidade, o seu subconsciente está associando o quê? Velocidade significa estratégia, significa plano, significa ter algo conduzido com uma estrutura, um porquê. Então, eu quero que todo mundo seja veloz. Por isso que o Usain Bolt não é rápido. Ele é veloz. Ele é veloz. Por isso, não é rapidista, é velocista. Porque se o Usain Bolt só correr, ele vai ter lesões seríssimas. E outra coisa é entender a relação de velocidade e não rapidez. É quando você dá o sprint, é quando você segura, porque se eu pegar o próprio Usain Bolt, lembra quando ele foi pro futebol? Todo mundo pensou assim, ninguém pega a bola do cara. Só que correr sem bola é completamente diferente. Ele passava da bola. Ele passava. Entendeu? Você pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo vai correr muito mais rápido ou campo. Muito veloz do que o próprio Usain Bolt. Muito mais veloz do que o Usain Bolt com a bola. Porque correr com uma bola é diferente. E o bicho corre. Então, você entende? Então, essas são algumas ações da veloz. Então, rápido por veloz. Outra palavra para a gente substituir é a palavra prática. Quero que seja prático. Quero que você... vamos, seja mais prático. Vai. Praticidade, fala. E a gente tem esse costume, todos nós temos. Quantas vezes por dia a gente não fala, cara, preciso que seja mais prático, velho. Preciso que seja mais objetivo, direto. Você vai trocar por uma outra palavra. Adivinha qual é a palavra? São 2, na verdade, associativas. Eficaz e eficiência. Então, quero que você seja... mais eficiente. Vamos lá, vamos ser mais eficiente na ação? Como que é a eficiência? Eficiência, para mim, não é você, por exemplo, demorar... Vamos supor, você chega para mim e fala assim, olha, para te construir isso daqui, eu vou levar um dia. Que adianta você falar para mim que você vai levar não um dia, mas você vai levar meia hora, mas não me entrega um negócio que não vai ter eficácia e eficiência daquela ação. Não adianta. Vamos dar um exemplo. A pessoa pega... Um exemplo que aconteceu hoje, uma situação lá com meu aluno falou, me deu esse exemplo, estou usando o exemplo com você. Boa. Um dos colaboradores dele, por exemplo, acho que ele entregava mais ou menos o post carrossel para ele em 17 minutos. E ele falou assim, tá, em 17 minutos. Eu falei, 17 minutos para mim não serve para nada, tá?
Escutou o que eu tô falando? 17 minutos não serve pra nada pra mim. Aí você fala, como assim não serve pra nada? É porque não serve mesmo. O que adianta você falar pra mim que você fez isso em 17 minutos? É que nem o lance de, sabe quando a gente tá com muita pressa? O que acontece quando você tá com pressa? Fazer um desenho com pressa. Não, qualquer coisa com pressa. Desenho é bom, lembrei de desenho. Fazer um desenho Então, faz tudo. qualquer coisa que você faça com pressa, a chance de você gerar um equívoco e um erro no caminho ali é muito grande. Vou fazer uma coisa feia também. Entendeu? Não, é porque é muito Falta de grande. qualidade, né? Exato. Tu vai fazer muito rápido, não vai ter tanta qualidade como uma pessoa que vai ser mais delicado para cuidar daquilo que tá fazendo. Exato. É claro que tem gente que faz algumas coisas muito rápido, que o dele é excelente, porque a pessoa é extraordinária. Só que ele não consegue fazer isso em escala. Tem isso também. Mas qual que é o detalhe? O que eu quero chamar a atenção aqui, nesse aspecto, ele poderia levar um dia. Ele poderia levar uma semana. Mas se aquele post me trouxesse uma venda de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, ou sei lá, 40 mil, 10 mil, não importa. Agora que adianta? Eu tenho gente fazendo uma produção de escala, fazendo post, fazendo um monte de coisa, todo santo dia, todo minuto saindo post toda hora, e não vende nada. Não teve eficácia, não teve eficiência. Então, trocar a palavra ser prático para ser... Então, a gente usa duas palavras que nós não percebemos, agora eu estou falando de forma inconsciente, nós deixamos as pessoas à nossa volta emburrecidas e menos produtivas. Porque nós pedimos coisas que aparentemente faz sentido, mas não faz, tecnicamente, porque o cérebro é estrutural invertido. Se nós falarmos assim, você imagina para alguém, me traga uma água rápido. O que acontece? Cara, a chance dela cair, vai fazer cagada. É muito grande. É muito grande. Por isso que a calma e a paciência são os elementos mais importantes. Eu entrevistei alguns bilionários, alguns são meus alunos, e outros eu peguei de conhecidos e também dentro de livros, documentários, e juntei. E fiz um apanhado de coisa que bilionário tem. Só que tem um detalhe. Eu descobri que eles não têm aquilo porque eles são bilionários. No sentido, agora são bilionários, eles têm aquilo. Eles têm aquilo. Eles são bilionários porque eles já tinham aquilo. E essas são duas coisas interessantes sobre bilionário. Depois vocês me lembrem. Você precisa perguntar sobre bilionário ou tu só pratica? Não, aí são outros... Eu sou humilde, gente. Eu tô numa fase agora ainda muito mais simplória. Gente, cheguei aqui, tava os dois discutindo. Os dois queriam... queriam me dar um Patek Philippe. Eu falei, gente, para com isso. Não é assim. Vocês não vão me comprar com um Patek Philippe, por favor. Mas tem garantia ou não? Tem garantia. Eu tô falando, você faz muitas exportações, não importações, tá? Só pra deixar claro, tá? E a tua área... Daqui a pouco tá me importando essas coisas. Então, daqui a pouco, o que tá acontecendo, Rafa? Tô mudando de E esse é um ponto estratégico que a gente tem que cuidar. Precisamos ser melhores. No casamento, por exemplo, eu tenho uma regra. Vou pra 20 anos casado. E eu brinco, tô marcando um beijo que ela fica brava, e sempre eu falo isso. Que é o seguinte, eu sou casado com uma argentina. Mas eu juro, ela é gente boa. Eu juro. Ai, eu só indico o campeão da vida comigo. Ela então é de bala. E assim, casado com uma argentina, para 20 anos, você dobra. Entendeu? Casado com uma brasileira, são 20 anos. Casado com a argentina, 40. Só pra deixar claro. Brincadeira à parte, nós temos algumas regras. E são muitos anos casados. E ainda assim somos completamente diferentes, mas conseguimos nos relacionar e temos uma boa relação em 20 anos. Eu acredito que a gente não passou de 3 brigas sérias em 20 anos. Nunca houve um desrespeito. Nunca houve uma palavra, tipo assim, uma coisa tipo afrontosa e desrespeitosa. Sabe? Sempre teve, claro, tem as intrigas, tem as opiniões, tem o que gosta, o que não gosta, mas nunca houve desrespeito. Como que isso aconteceu? Tem algumas regras básicas. E eu acredito que nós estamos numa era agora comunicacional a qual estamos nos perdendo nas nossas essências e nossas opiniões, e principalmente, mais do que opiniões, no que de fato a gente acredita. Porque hoje nós somos uma cópia de alguém ou de alguma coisa da qual não somos domínio daquilo. Nós verbalizamos, representamos e falamos de coisas e situações que nem sequer tivemos o trabalho de investigar.
E eu tô me incluindo, incluo vocês dois e todo mundo tá assistindo. Tem coisas que eu tenho certeza que você replicou. Alguns replicam mais, outros menos, outros mais ou menos. Mas nós temos uma mania inconsciente de replicar coisas que todavia nem sabemos se de fato é. Uhum. Por exemplo, nós temos algumas manias. Ó, vocês têm empresa. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo agora na empresa de vocês? Você quer sinceridade? Não sabe. Não. Você não tá lá. O processo pode acabar acontecendo, mas mesmo assim ainda existe time, tudo diferente, estrutura diferente, tudo mais. Mas você não sabe o que está acontecendo. A gente sabe as coisas que estão programadas para acontecer no dia. Exato. Mas as coisas que, por exemplo, não estou na empresa hoje, acontece alguma coisa nesse exato momento, eu não estou por saber. Você não tem como saber. E tá tudo bem. E existem situações na vida que é assim. Mas o que acontece? Não. Nós não estamos na vida daquele indivíduo. Não sabemos qual é aquele indivíduo, qual é o contexto daqueles 30, 20, sei lá quantos anos daquela pessoa. Mas você acredita que a gente consegue julgar o caráter, a filosofia, a índole e tudo que essa pessoa fez na vida? Sabe com o quê? Com um frame. Uma foto. Uma reação. Então, esse tipo de coisas são... Claro que existem outras estruturas de valores associativos. Por exemplo, me chamou muita atenção agora que aquele CEO que foi pego lá no show do Coldplay, que agora disse que vai processar o Coldplay porque ele estragou, ele acabou com a reputação dele, com a família dele, com o trabalho dele. Quem pode contar para esse indivíduo que na verdade foi ele que fez isso e não o Coldplay? Uhum. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é que... Invertendo os valores. Por isso, porque... E o que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que isso a gente não percebe, mas nitidamente nós fazemos uma ação. Nós pegamos uma coisa que tentamos fugir, o deslocamento da responsabilidade associativa. Então, por exemplo, esse cara quer processar o Coldplay, não assume os erros. Tem coisas que, por exemplo, traição, beleza, traição tá errado. Existe um contexto? Existe um contexto. Mas esse é um ponto estratégico que nós temos que entender como ele funciona e por que funciona. Eu não estou dizendo que ele não seja uma boa pessoa, mas que algumas ações e atitudes que ele tomou precede de que ele tenha ou se tornado ou sido no passado uma pessoa de má índole, isso é muito provável. Por causa de muitas coisas. Ah, mas tipo, as pessoas se apaixonam, as pessoas cometem erros. Sim. Até ele fazer esse anúncio, eu fui ver se ele tinha feito mesmo, e é verdade, aí aconteceu um negócio comigo. Aí acabou. Até então dava dúvida pra ele. Mas a partir do momento que você não assume sua responsabilidade, e você joga deslocamento pro outro, já me mostra toda a estrutura relacionada a quem você está sendo. Uhum. Talvez não quem você é, mas quem você está sendo. Uhum. E quem você está construindo ou se construindo ao longo do período da sua vida. Portanto, comunicação assertiva é assumir sua responsabilidade. E no casamento, que dessas... Dependendo da consequência, tem que assumir a tua responsabilidade. Exato. Nessas 2 décadas, nós temos uma coisa, ela. Eu vou ser feliz com ou sem ela. Não é nada romântico, mas é factível. Aonde que é isso? Você começa a trazer mais responsabilidade para si. Você começa a assumir mais seu papel. Você não sabe o que estão fazendo lá, mas você sabe o que você fez e o que você está fazendo agora. Uhum. Eu sempre digo que não tem como ser traído por quem você não confia. Não tem como. Você nunca será traído por quem você não confia. Pensa sobre isso. Claro, exato. A gente é traído por quem a gente confia. Por quem confia muito. Sim, eu não esperava mesmo. Por ele não esperava mesmo. Agora, não. Puta que pariu, cara. Pô, um cara que eu confiava, uma mulher que eu confiava, minha esposa. Eu não sou casado, né? Então, sim, não posso. Mas eu acho que a gente tem... Minha esposa não vai escutar isso, que eu vou bloquear. Tá? Feliz, né? Tá vendo? É isso. Agora não é, você é casado, né, Rafa? Você quer ter razão, dá ser pra feliz. perceber, dá pra perceber. Nós somos casados. Nós somos casados. Não expressou. Casados. Tá. Brincadeiras à parte, gente. Sabe que de alguns anos pra cá, eu meio que mudei essa linha de pensamento e eu parei de buscar a felicidade. Parei de buscar a vontade de ser feliz e comecei a buscar a paz. Paz é a melhor Na verdade, coisa. a felicidade, pra mim, é um estado de espírito. Porque o que acontece? Quando ele tava no show lá com a amante dele, enfim, não sei.
Ele tava feliz? O que tu acha? Eu acredito que ele estava feliz. Muito feliz. Tava curtindo o show com a mulher, uma mulher e tal. Mas ele não tu acha que ele tinha paz? Não, de jeito nenhum. Se o celular dele do lado da mulher desconfiado, isso, olhando pra tudo que é lado. Sim. Desconfiado. Se o celular dele em casa toca e a mulher tá do lado, ele já... Ele não tá em paz. Cara, isso não é vida pra mim. Mas ele tava feliz. Exatamente. Muito bom. Quando eu tô... E você falando que o Rafa não ia saber falar sobre essas coisas, tá vendo? Quando eu tô... É super inteligente, pô. Quando eu tô comendo aquele hambúrguer delicioso. Ah, sim. Eu não tô me sentindo bem, alegria. Maravilhoso. Depois senti aquela... Mas e aí é tal, da balança, da dieta, academia e tal, ou da nutricionista, então... Eu malho pra isso. Então... então eu parei com essa história de que se tu pergunta para todo mundo, né? Eu quero ser feliz, eu vou buscar felicidade. E eu aprendi isso na palavra porque em nenhuma parte da Bíblia, do início ao fim, Jesus, principalmente no Novo Testamento, diz, vá ser feliz. Não. Pelo contrário, ele diz, toda vez que ele fazia um milagre, ele sempre dizia a mesma coisa. Não peques mais, ou seja, não repita a merda que tu fez. E vá e vá em paz. Exato. Vá em paz. Fique e não paz, seja feliz. Perfeito. Então, depois que eu li isso... Eu gosto de confusão, cara. Como diz o nosso amigo, depois que eu entendi esse código... depois que eu entendi esse código, cara, não, só um pouquinho. O segredo da vida e a mensagem que ele dá não tá na felicidade de ser feliz, tá? Em buscar a paz. Rafa, eu escrevi uma frase sobre isso. O quanto você está disposto a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. É isso aí. Porra, boa. É nesse sentido. O apóstolo Paulo fez isso aí. Trocou tudo que ele tinha na vida e com a felicidade para ir atrás. Mas sabe qual é o detalhe? O detalhe, só para ficar claro, para não ficar uma coisa religiosa. Eu quero paz. Então... não, mas dá para ter paz, cara. Não pode rir. Não pode rir. Do teu lado. Não pode rir. Não, assim, ó, deixa eu te falar. Tá vendo? A minha esposa não vai deixar eu sair com você. Você acabou de criar um problema. Mas eu vou falar uma coisa pra ti. Eu tenho dois amigos, né? E os dois amigos que eu tenho hoje, eles são dois amigos casados. O Rafa é um... Depois disso... A gente brinca, depois disso, o Rafa excelentíssimo, eu não sei. O Rafa, hoje, ele e o Júnior, que é um grande amigo meu também do Outside, são dois amigos que são casados, né? E eu convivo com eles. Eu convivo com o Rafa com a família, eu convivo com a esposa e com a família. Eles me conhecem. Falou assim, Rafa, a gente vai fazer uma viagem pra tal lugar. A esposa dele falou, cara, com o Luiz, na verdade, não é? Tá tudo certo. Olha que legal. Né? O Júnior, cara, vou fazer uma viagem, vamos pra tal lugar, pra São Paulo, fazer umas coisas. Cara, é com o Luiz, tá tudo certo. Porque assim, ó, embora eu seja solteiro, eu respeito meus amigos que são casados. Perfeito. E ainda se eu falar, dificilmente a gente fala alguma coisa que seja relacionada, homem brinca muito e tal, mas, cara, a gente eu respeito muito bom os meus dois amigos. Por isso que eu tenho um relacionamento muito bom com eles, com a família, relacionamento muito bom com o Júnior, com a família. Exatamente, quase não é porque eu sou solteiro, que, né? Lembra do contexto que eu falei? Regra número 1, contexto. Se você tiver com outros amigos solteiros, o contexto pode pertencer a você falar. Quando os homens se juntam, por exemplo, e vai para aquela quinta D, sabe? Quinta série D, quinta série E. Cara, não presta, cara. Fala um monte de bobagem. Não, sério, homem tem problema mesmo, né? Tem hora que se junta, fala umas coisas que eu falo. Eu penso por um instante e falo assim, cara, não acredito que eu tô nessa já. Eu tô falando um monte de bobagem. Sabe por que a gente não faz podcast mais uma cadeira aí? Porque depois que junta mais de 3, já era. Daqui a pouco começa. E assim, o que acontece é, nós temos uma ação de contexto. Então, quando você então tem uma comunicação assertiva, tá? Por quê? A comunicação assertiva ela é baseada em cima disso, do contexto. Ela mistura-se com a eloquência. Ser eloquente não é só tipo ter uma oralidade, uma oratória benéfica, mas ela é uma composição da retórica. E hoje eu posso te afirmar que 70% de uma comunicação tem que ser retórico. Tem que ser uma boa retórica. E depois 30% uma boa oratória. Até porque grandes homens e mulheres que fizeram muitas coisas legais no mundo, se fosse depender de sua oratória, talvez não teria feito nada. E outros também que tinham uma oratória maravilhosa e pouquíssima retórica também, assim vai funcionar. Pode ver que na maior parte das vezes a retórica sempre ganha. A pessoa pode simplesmente não ser muito boa de oratória, mas ela tem uma retórica, ela sabe o que falar, quando falar, como dizer, por que dizer, sabe, uma estrutura. Então, por exemplo, quando você tem essa ação, que quando você está com seus amigos casados, você automaticamente se comporta dentro daquele contexto.
tá? Claro que você vai tirar uma zoeira com um amigo, porque você fala, pô, vou zoar meus amigos. Aí tá dentro do contexto. Agora, qual que é a grande parte que as pessoas geram um equívoco? Elas acreditarem que é uma coisa que todo mundo fala assim, 2 coisas que nós falamos inconscientemente tá errado. Como assim tá errado? Quando eu falar errado, é muito difícil eu falar errado, tá? Mas é um erro, porque ele traz vários malefícios, vários problemas associativos. Por exemplo, um deles. Vocês já falaram isso, que eu já falei, todo mundo já falou. Que é, eu não me importo com o que os outros vão pensar. Isso é mentira. Eu me importo, total. É um erro você falar isso. Sabe por que eu tô falando que é erro? Erro porque você cria uma percepção equivocada sobre as coisas. E aí, o que você tem que corrigir? Corrigir o seguinte: eu me importo com a opinião dos outros, eu me importo como os outros me veem, eu me importo com o que os outros falam sobre mim. Só que eu não deixo eles validarem a minha vida. Perfeito. Viu a diferença? Total. Não validam. Porque quando você faz o oposto, quando você fala, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, eu sou solteiro. Se vocês são casados, o problema é de vocês, cara. O que vai acontecer aqui? Automaticamente, inconscientemente, você não percebe. Quando você fala que não se importa com o que o outro pensa, sente ou vê sobre você, é nítido que essa pessoa em si é validada pelo externo. E ela pensa que não. E a pior fantasia que tem, ilusão, porque você vai ter problemas. Eu sou um cara que me importo com a opinião de vocês. Eu me importo. Você que está assistindo agora, eu me importo muito com a opinião. Eu me importo se você está gostando, se você se interessa por isso, se você está curtindo isso, se faz sentido o que nós estamos dizendo. Eu me importo com isso. Não faz muito sentido se envolver em qualquer coisa na vida se você não vai se importar com aquilo. Com como vai chegar, com como vai ser distribuído. Agora, alguém chega lá, é um hater, escreve um negócio. Simplesmente eu vou ler, vou escutar. Agora, validar aquilo são outros 500. Porque a gente não percebe. Eu não me importo. Aí a pessoa fala, seu careca. Aí, tipo, me chamou de careca. Ué, isso é o quê? Entendeu? Você fala assim, seu barba branca, tem barba branca, é isso aí, seu grisalho. E aí, o que você vai fazer? Eu tenho mesmo. Mas o que acontece com as pessoas que falam que não se importa? Ela se importa. E aí cria um conflito comunicacional, porque ela deixa o outro validar. E a gente não percebe. Aí você começa a questionar. Eu tô isso. Eu faço isso. Eu tô errado. Eu nunca consigo. E aí chega alguém do nada e te fala alguma coisa, você toma aquilo como verdade. 90% dos alunos que vêm para mim, 90% das pessoas que vêm até mim, eu tô falando de grandes C-levels, executivos, artistas, pessoas graduadas, pessoas com PhD. Eu tô afirmando para vocês, 90% que chegam até mim, o problema delas, elas vêm e falam assim, cara, eu nunca liguei para isso. Mentira, né? Mas aí eu tive um feedback. Por quê? Não é que feedback é ruim, não confunda, é que a maneira como me conta não foi feedback, foi validação sobre uma coisa que ela mesma está dizendo o tempo todo e o externo começa a validar a vida dela e não ela mesma. Então a pessoa veio aqui por quê? Ela não veio porque ela quer melhorar, porque ela quer mudar. Ela veio por quê? Ela veio porque alguém disse que ela tem que melhorar, que ela tem que mudar. Não é por ela que alguém falou. Não é por ela. Então é inconsciente essas ações. Gera uma polêmica aqui muito grande, porque tem vários detalhes, tem vários contextos, várias linhas. Eu sempre pergunto e sempre olho. Tá bom, qual é o contexto desse indivíduo? Por quê? Porque para cada pessoa é um jeito. Para cada pessoa é um jeito. Como nós falamos no começo. Tom de voz, variação. Agora, você pode fazer o chamado inconsciente coletivo. Aí sim. Paul Ekman, quando ele vem com essa estrutura do inconsciente coletivo, associativo, como assim o Carl Jung fez, depois a Margaret Mark, a Carol Pearson fala sobre os 12 arquétipos, essas linhas todas, esses são padrões comunicacionais de algumas leituras básicas. Por exemplo, é universal, não importa qual lugar. Paul Ekman e todos os historiadores, né, não só Paul Ekman também, mas você vai ver em qualquer lugar do mundo, culturas diferentes, uma expressão facial de raiva em qualquer lugar é raiva. Entendeu? Onde você tiver. Se tiver alguém assim na Indonésia, ela tá feliz, pronto, acabou. Tipo, as AUs dela foi pra tal lugar, já era. Ou, por exemplo, cara, isso aqui expressa em qualquer lugar. Tá puto alguma coisa. Outra coisa que a gente tem que parar também é o oratório dos anos 80. A gente tem que parar
com essa oratória dos anos 80. Eu sei que agora eu fiquei radical. Polêmica! Mas assim, por quê? Cruzar os braços. A gente aprendeu que não era bom, porque, tipo, mostra que você não tá querendo. Não tá aberto. Não tá aberto. Coisas, Alguns para outros tá inseguro. Para outros. Gente, na verdade, só porque a pessoa tá com frio mesmo ou porque ela se concentra. Uma pessoa com TDAH, ela precisa se fechar o máximo que ela puder para que ela se controle, porque senão ela vai estar mexendo, senão ela vai estar batendo o pé, senão. Então, ela precisa se concentrar. Ela se fecha de alguma forma, ou simplesmente está concentrado. Por exemplo, minhas palestras. Minha palestra não é de uhul. Uhul, gritaria, não tem. Sabe como que é minha palestra? As pessoas ficam assim, quietinhas, perplexas. Silêncio total. Eu fiz uma palestra, tinha 7.000 pessoas. O silêncio era assustador. Assustador. E aí todo mundo fica assim, pô, não sei se estão gostando da palestra. Estão muito quietos. É que tem uma diferença. Quando nós estamos falando da linha motivacional, ação motivacional, emocional, nós precisamos expressar essas emoções, seja ela como for. Tristeza, raiva, felicidade, angústia, tudo junto. Então isso gera alguns ruídos comunicacionais. Mas quando estamos em reflexão ou aprendizado, nada que você está aprendendo você faz em barulho, sabia? Tudo que você estiver aprendendo, você precisa concentrar. Repara. Até a pessoa mais barulhenta que fala que não liga. Se ela não liga, pode falar, não ligo não, é porque ela consegue fechar em silêncio. Então você entende? O barulho continua, mas é porque dentro dela não existe mais o barulho. Então ainda assim, ela está em silêncio, quieta. E essa é uma correlação comunicacional que nós precisamos entender de como você comunica e como as pessoas percebem a sua comunicação conectada ao seu contexto. E por aí. Ricardo, antes da gente ir para os finalmente, a gente estava falando de líder antes. E mas pegando o papel do líder, hoje ele tem um leque muito grande de gerações. Perfeito. Né? Bom, em qualquer época, mas agora é mais gritante porque tem a geração pré-internet e a geração pós-internet. As duas vivas no mesmo ambiente de trabalho. E a geração Z se dizem buscar mais propósito, né? Então a gente tem que saber comunicar com essa geração para fazer com que eles entreguem o que precisa ser entregue através, talvez, de uma troca de propósito. E a geração X, mais os casca-grossa e os velhos, é a geração mais da produção, né? Tem que fazer, acabou e... Vocês, eu tenho 28 anos. Não, com certeza. Eu não sei de quem ele tá falando. Ele deve ter... da produção. Ele deve ter se referido a geral. Geral, óbvio. Sim. Com certeza. A produção, a galera da produção ali, ó. Produção. É X, certeza. Isso, produção. Então é mais do... Cara, tem que fazer, acabou e tem que entregar o resultado. Então, como é que a gente usa, ou quais as melhores maneiras, estratégias, táticas? A primeira coisa para resolver qualquer situação, Rafa e Luiz, qualquer situação com essa geração, a primeira coisa é tirar um paradigma. Ou, tipo, quase que nós estamos num paradoxo, para ser mais exato. Por que eu tô falando isso? Porque não é uma condição só de geração. Eu conheço seniors, X, Baby Boom, como é? Baby Boomer. Que literalmente estão mais mimizentos. E eu falei mimizentos. Eu não gosto de falar mimizentos, mas eu tô usando pra ficar claro. Escrachar. Um negócio Vai escrachar mesmo. bem assim. Então, a gente fica falando da geração Z, mimizento. Eu conheço um monte de baby boomers que são mimizentos. Geração X, mimizentos. Eu conheço gente que chega aqui, eu sou sênior. E depois eu descubro na prática, não chega nem perto do pleno. Entende? Hoje, as pessoas têm uma correlação chamada cargo. E esse cargo gera uma dependência comunicacional associativa. Por exemplo, ela pega e fala o seguinte: eu sou diretor, eu sou C-level, né? Então, tipo assim, sou CEO, CMO, CEO, algumas coisas, e por aí vai. O que acontece com os C-levels? A maioria das empresas que eu trabalhei e trabalho e eu atendo hoje, eu trabalho com várias enterprises, eu trabalho com o mercado B2B e eu unifico comunicação de várias empresas gigantescas, multinacionais.
E eu percebo como uma empresa que tem um faturamento de 5 bilhões, outra de 20 bilhões e outras que faturam, sabe quanto? 1 bilhão, 500 mil, com o mesmo problema. O que não faz muito sentido. Que é o problema da senioridade associada a júnior. Uma coisa que eu sempre falo, todo júnior que trabalha, aí você vai entender porque eu tô falando isso, seja geração Z, geração X, Y, o que você quiser. Todos que tiverem nessa linha que eu vou explicar, que é júnior, tem que trabalhar como pleno. Tem que exercitar, tem que lutar pelo pleno. Tem que executar. Não faça o seu júnior. Não, peraí. O júnior faz o quê? O júnior, ele vai até o ponto, tipo assim, meio do caminho. Ou ele tem que estar acompanhado, sendo muito instruído e observado. Ele fala, posso ser mais proativo? Eu posso levar do ponto A ao ponto B? Viu? Já tem uma outra ação. Então, esse cara, ele precisa, essa mulher, esse homem, precisa entender a relação de que são júnior buscando pleno. Então, ele tem que executar como pleno. Todo pleno tem que dar um jeito de encontrar uma forma de saber seu papel, sou pleno. Mas buscar entender e compreender a sua busca para ser sênior. E todo sênior, sabe o que tem que fazer? Não ser júnior. Só isso. Só isso. E qual que é o problema que eu tô tendo? Eu tô tendo um problema, um monte de gente barbada, avós já, que são júniors com a posição de sênior. Então a nomenclatura, eu entrei numa empresa, a qual eu era sócio 50%. A primeira coisa que eu fiz, no primeiro dia de mandato, vamos colocar assim. A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, bom, gente, obrigado pela recepção, não sei o quê. Eu falei assim, tem uma coisa importante. Vocês vão continuar fazendo sua carga horária, recebendo seu salário, tudo bonitinho, fazer seu trabalho, não muda nada com relação às suas execuções. Sobre o seu salário, sobre suas entregas, tudo, tá tudo certo. Só tem uma coisa que não vai existir mais. Todo mundo assim. Pelo menos a atenção eu tinha da galera. Até quem tá meio... Parou. Celular, opa. O que foi? Ninguém mais tem cargo aqui. Eu fiz um caos. E eu segurei um mês essa parada. Por quê? O que a gente descobriu? Eu descobri que eu tinha uma pessoa, por exemplo, que era o diretor artístico lá, diretor de produção, diretor de criação, na verdade, que aconteceu o seguinte, tinha 2 pessoas abaixo dele que trabalhavam o triplo dele, ele não fazia nada. Pior, ele não fazia a direção dele. Eu não tô falando dele fazer o serviço. Okay. Ele não gerenciava esse... Tipo assim, ele deixava essas pessoas a ver navios. Mas o cargo dele mantinha essa postura. E alguns tinham cargo, porque tinham um cargo X, pisava no outro. É impressionante como a pessoa sobe um degrauzinho e já se acha... Sim. Então, aquilo fez eu mostrar para a empresa que não é o cargo. E sabe que todo mundo ficou... mas aí o que a gente vai fazer? Peraí, não entendi. Cargo... Aí vai a dica, tá, gente? Cargo e funções são completamente diferentes. Eu posso ter um cargo. Eu pergunto, qual é o seu cargo? A pessoa fala, eu tenho um cargo X. E quais são suas funções? Como assim? Como assim o quê? Tipo, gente... O que tu faz, porra? É o que você faz no dia a dia, todo dia. Real. Factível. Não é simples isso? Mas isso não é tão simples quanto parece. Então, voltando agora para a geração Z e para a geração Alpha que está vindo aí, qual que é o grande detalhe? O detalhe é que esses jovens, eles primeiro que não tiveram essa estrutura analógica da coisa. Não entenderam a relação da produção sobre aquilo. Então, para nós mais velhinhos, temos que parar de cobrar sobre alguma coisa que não funciona. É só você lembrar, por exemplo, dos nossos pais e avós. Você não sabe o que eu tive que fazer. Porque na minha época... O que vocês pensavam com só época, vou fazer o quê? Entendeu? Eu me lembro, por exemplo, de falar assim, porque você não sabe, o seu bisavô foi escravo já, tipo, tataravô. Foi escravo. Tá, mas eu não sou mais. Mas... Não, eu entendo toda a estrutura, eu entendo a história. Eu entendo a história, eu entendo o que fica no caminho. Eu entendo isso. Mas você concorda que eu não posso... Frente. E aí? Eu sou muito mais... Quando eu fui estudar a psicologia, e automaticamente quando você começa a estudar a psicologia, obviamente, você vai mais pra Freud e tal. E eu nunca muito fui pra Freud. Hoje eu sou muito mais um adleriano. Adoro Alfred Adler nesse contexto.
E aqui mora a diferença. Por isso que eu falo sempre. Você tem que assumir sua responsabilidade. Não deslocá-la. Esse é o jogo. Então, a geração Z é outra geração, outro contexto, outra esfera. Qual é a comunicação que elas precisam ter? A verdade é que a comunicação é que a culpa não são delas. Eu não sei se você sabe, mas a geração Z foi criada por gerações Z. X. Geração Z para geração X, quer dizer. E aí, como fica então? Então, será que o problema é a geração Z ou a geração X? Porque eu tô vendo um monte de geração X com probleminha. Então, todo mundo dói. Então, cabe a nós agora corrigirmos o curso e aprender com esse curso. A melhor maneira de comunicar com essa nova geração é gerando empatia. Elas precisam se sentir pertencentes sobre aquilo. Nós estamos tentando empurrar na mesma geração dos nossos avós e dos nossos pais e as nossas que fora pelo dinheiro e trabalho e pronto. Muitos de nós trabalhamos para trabalhar, porque é digno, porque honra, porque constrói. Essa nova geração, ela não está aqui para trabalhar. Ela está aqui para criar, explorar, inventar, entender, pesquisar. É a mesma coisa quando você pega e fala assim, eu me lembro uma vez que eu fiz isso e hoje eu entendo a importância, mas na época eu não entendia. Eu falei assim, tá, pra que serve um arqueólogo, velho? Não faz sentido o arqueólogo. Hoje eu entendo que faz muito sentido, mas essa é a mesma coisa que acontece com a geração Z. São arqueólogos. Tem a sua importância. Só que a gente não, como a gente não vê ela construindo prédio, entendeu? Esse tipo de coisa. Quando você vê, por exemplo, o Dale Carnegie, né? O Andrew Carnegie e o John D. Rockefeller. Eu gosto muito quando o Vanderbilt, por exemplo, vai e começa a trabalhar com o Rockefeller. E Rockefeller, ele na verdade fazia a extração do petróleo, mas só que ele usava a querosene para iluminar os Estados Unidos. Então, a primeira coisa que fizeram, o Vanderbilt tinha as linhas de ferrovias e automaticamente o Rockefeller usava os trens para transportar, né, a questão das querosenes lá junto com o Vanderbilt. E aí se junta com o grande, mentor de Andrew Carnegie, o rei do aço, que acaba fazendo o seguinte, se junta com o Vanderbilt para quê? Para criar um monopólio e falar assim, ó, ou o Rockefeller vai simplesmente pagar o que a gente está pedindo, ou tá fora. Vamos pressioná-lo. Só que eles pressionaram um cara muito diferenciado. O que John D. Rockefeller fez? Quando eles pressionaram, John D. Rockefeller fez o primeiro duto de quilômetros transportando sua querosene. Quebrou a ferrovia. Que inclusive o mentor de Andrew Carnegie teve uns problemas e acabou adoecendo e morreu. E dizem até a história que foi por desgosto. Por isso que Andrew Carnegie tinha um rancor por John D. Rockefeller. Você sabe como John D. Rockefeller fazia para ofender, digamos, Andrew Carnegie? Como Andrew Carnegie ofendia John D. Rockefeller? John D. Rockefeller não bebia. Ele era um cristão muito devoto e não consumia álcool. O que Andrew fazia? Dava o melhor vinho, o melhor uísque. Os mais caros para o Rockefeller. Rockefeller, por sua vez, sabia que Andrew não gostava de cigarros, charutos, não gostava disso. Ele mandava os maiores e melhores charutos que existia. Onde que eu quero dizer? O que aconteceria agora, por exemplo, com uma geração que não entende a questão da honra, que não entende, todavia, o que significa, por exemplo, um duelo de uma espada no Oriente ou num faroeste, ao ponto que vai ser honesto. Você pode andar de costas porque ninguém vai tirar suas costas até que chega a hora de virar. Essa relação da credibilidade é uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo, e a questão principal que fora se perdendo ao longo do tempo é uma coisa chamada legado, respeito e essa palavra que compõe muita coisa: honra. Se você quer melhorar a geração Z ou qualquer outra geração que venha pela frente, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para eles é honra. Mas para isso precisamos reaprender. Reaprendemos honra e vamos conseguir fazer com que eles absorvam honra. São sensíveis e muito inteligentes. Só que todo mundo está doente. E quanto mais doente, parece que mais a gente fala que o outro que tá. Simples.
Primeira vez que eu fiquei sem saber o que falar agora. Então eu tô deixa pra... Cara, assim, ó, sem palavras. Pô, que legal. Cara, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Deu uma aula aí pra nós, cara, de comunicação e de muitos outros assuntos maravilhosos, que foi um prazer, né? Eu digo por nós aqui, um prazer ter você aqui conversando com a gente, cara. Foi um privilégio ter você esse tempo com a gente aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Bom, pessoal, se vocês quiserem acompanhar ele, bota aqui na tela, por favor, para nós aqui Aqui, olha aí. Ficou legal, hein? Muito bom, muito bom. Ricardo.voz ali nas redes sociais, vocês vão acompanhar um pouquinho o trabalho dele, né? Quem não conhece aí que tá dormindo no ponto, né? Mas quem conhece, por favor, acompanhe ali, vocês com certeza vão curtir bastante eles ali. E nós também, a do Hoje, estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, todas elas com do Cash Oficial. E esse estúdio que vocês acompanham a gente também está disponível para, se vocês quiserem fazer o podcast de vocês, entre em contato com a gente aluga todo esse espaço aqui, faz cortes, tudo para vocês aí de publicar nas redes sociais, fiquem à vontade, chame a gente, está disponível também. Muito bom. Acho que é isso, Rafa. É isso aí. Fechou. Pessoal, beijo, gente. no coração. Obrigado. Valeu. Boas energias.